da carta aos Filipenses. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao piedoso exercício da via sacra. É um exercício de contemplação que nos ajuda a crescer no Senhor de Jesus Cristo, isto é, a deixa que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida, aquele que dá as ordens, aquele que é decisivo em nossas escolhas e opções. A via sacra nos ajuda a assumir nossas responsabilidades quanto à cruz de Jesus e quanto à cruz dos nossos irmãos e irmãs, livrando-nos dos fardos pesados e tornando-nos leves, conforme o desejo de Jesus. Que este exercício que agora iniciamos suscite em nós compromissos de transformação da nossa vida e da vida daqueles que hoje sofrem a dor da fome. Bom Jesus, vós que nos convidastes a tomar nossas cruzes e nos seguir, nos ajudai a contemplar a vossa cruz e as cruzes da humanidade que habita e a nos comprometermos a descer da cruz todas as pessoas, todos os grupos e todos os povos hoje crucificados. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Mateus. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Tragam Nazareno! Tragam Barrabás! Vocês querem que eu solte Barrabás ou a ele? Barrabás! Barrabás! Então, soltem Barrabás. Obrigado, povo.
Eu estou livre. Liberdade. Obrigado, povo. Obrigado, pessoas. E o que farei com este homem? Crucificam! Crucificam! Mas que mal ele fez? Crucificam! Crucificam! Traga mal. Do Pai do céu. Do Pai do céu. Eu lavo minhas mãos. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, são condenados pela sociedade a se alimentarem do lixo. Jesus se fez um de nós para elevar nossa condição humana, mas a falta da partilha do pão faz com que uns acumulem aquilo que falta no prato dos outros. Em cada um desses irmãos famintos está Jesus, a sofrer com eles a fome, a injustiça e o desamor. Senhor, ao contemplar-nos condenado à morte para nos salvar, pedimos que nos deis um coração capaz de vos amar e de expressar este amor na partilha com aqueles que estão condenados à fome por nossa indiferença e egoísmo. Ajudai-nos a aliviar com nossa generosidade os que foram inevitavelmente entregues ao drama da fome. Vós que sois com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, se inicia a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Chocolate ou ketchup aí?
Depois, puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que trançaram. E ajoelharam-se diante dele, enquanto diziam zumbando: Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Cuspiram e bateram nele, e levaram para ser crucificado. Que cruz pisada, meu povo, me obrigar a carregar. Que cruz pisada de novo, leva a mãe que o filho não podia alimentar. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, tomam aos ombros, apesar da cruz de não ter a garantia de uma próxima refeição. São milhões de famílias que não conseguem garantir o sustento dos filhos, mesmo morando em um país que a cada ano bate recordes na produção de alimentos. Somos hoje convidados a contemplar a dor de Cristo nesses irmãos e irmãs nossos, e como profetas pelo batismo, a renunciar a uma economia que se preocupa apenas com os lucros e as movimentações do nosso mercado financeiro, e ignoram o dom da vida e o direito ao pão e ao trabalho. Senhor, no peso da vossa cruz estavam os pecados de toda a humanidade. Vós os assumistes para nos livrar da condenação a que estávamos sujeitos. Queremos também nós, pela virtude do vosso amor, ser alívio e conforto para aqueles que carregam o peso da fome e da miséria, sem ter quem nos ajude. Dai-nos um coração capaz de agir e socorrer aqueles que ainda jazem sob a dor da fome e da penúria. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do livro das Lamentações, do livro do profeta Isaías. Eis meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que me compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clama, não grita, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega. Mas,
Com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará até implorar o direito na terra. E as ilhas guardam a sua lei. Contemplemos na calçada a representação de uma família, que o pai de família está com a carteira de trabalho sem assinar, vítima da desigualdade e sofrendo, vendo sua família sem ter o que comer. E dura queda, meu povo não se sustentou. Hoje a queda de novo, pela falta de trabalho que a ganância derrubou. Mulher, estou indo à procura de emprego. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, enfrentam longas filas em busca de trabalho. Cada não recebido por eles é um espinho que corta a carne daquele que tanto nos amou, porque o desemprego é um ciclo vicioso que impossibilita a alimentação familiar, fazendo crescer as estatísticas da fome. Nessas longas filas por uma oportunidade de trabalho está Jesus, cansado e machucado ao ver nossos irmãos implorando pelo direito a uma vida digna por meio de seu trabalho. Ó Deus, a dor da queda do vosso Filho nos leva a vos pedir a graça de uma profunda conversão. Ele caiu para nos levantar do pecado e nos garantir uma vida nova, plena de amor e de fraternidade. Ajudai-nos a levantar também aqueles que ficaram caídos e entregues à dor da fome, sem que ninguém os pudesse erguer. Livrai-nos da ambição de só olharmos para nós mesmos e abri-nos os olhos para socorrermos os famintos que caem ao nosso lado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos, rei dos judeus, levante! Que é esse que não consegue carregar a própria cruz? Anda! Estou batendo na cruz, né? Botei na cruz, mamãe. Pela tua salvação, canta, povo de Deus. Pela Virgem dolorosa. Todas as vezes que podíamos ter estado na presença do Senhor e nos omitimos, lembremos de todas as vezes que demos não a um irmão nosso que clamava por nossa ajuda, que clamava pelo socorro, e nós fomos omissos, dissemos não ao Senhor que chamava por nós. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quarta estação. Jesus encontra sua querida mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
Do livro das Lamentações. Todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede. Será que existe alguma dor igual à minha dor? Contemplemos como ainda hoje essa cena se repete quando uma mãe de família pobre, sem ter o que comer, sem ter nada no armário, encontra-se com um filho faminto, com fome, sem ter o que comer, ele pede algo e ela não tem o que fazer. E Jesus canta para nós assim: Que cena triste, meu povo, diante da mãe chagado estou, muito mais triste de novo, o filho quer pão e a mãe diz que não sobrou. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, revivem em seus lares o encontro da paixão, em uma troca de olhares que expressa a dor e a sede de justiça. Quantas mães e quantos pais hoje, em nosso país, não conseguem alimentar seus filhos e lhes garantir o mínimo para um desenvolvimento saudável, enquanto as grandes empresas e corporações aumentam cada vez mais seus lucros bilionários. Isso resulta de uma lógica perversa, que retira o ser humano do centro e coloca em seu lugar o dinheiro e o lucro. Que a contemplação do encontro de Jesus com a sua mãe nos convide a rejeitar toda lógica de vantagens indevidas e a nos esforçarmos em ensinar aos nossos filhos a lógica da partilha e da fraternidade. Oremos. Ó Jesus, neste encontro de amor e de dor, nós os pedimos que as famílias que vivem a carência alimentar sejam urgentemente aliviadas e saciadas, de modo que pela compaixão que contemplamos nos olhos de vossa Santa Mãe, sejamos movidos a partir ao encontro dos pobres e sofredores. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão. Fazemos nossas mães e nossos pais chorarem, não por amor a Cristo, mas por vaidade, por desobediência ou por qualquer outra maldade humana que trazemos em nosso coração. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Você, ajude ele a carregar a cruz. Vamos! Do Evangelho de São Mateus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Meu corpo cansado, meu povo, encontra um ombro amigo. Meu corpo cansado de novo, busca alimento, acolhimento e abrigo.
Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, agentes de pastorais que ajudam a saciar a fome, são os novos sirineus. Assim como Jesus, muitas pessoas sofrem o peso da cruz, e ajudá-los a carregar esse fardo é papel de cada um de nós. Vamos encher o prato do irmão e aliviar o peso e o vazio da fome. Senhor, nós os pedimos que nos deis força e coragem para ações concretas e salutares na busca por proporcionar alívio aos mais pobres e esfomeados. Dai-nos a graça de vencer o egoísmo que nos impede de perceber as necessidades ao nosso redor e inspirai-nos ações que sejam alívio e sustento para aqueles que padecem sob o peso da fome e da penúria. Por Cristo nosso Senhor. Em extremo desmaiado, cantemos. Teve auxílio tão cansado, recebendo o sirineu. Pela Virgem dolorosa, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Mateus. Então o rei lhe respondera: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeram isto a um destes, mínimo que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Eis minha face, meu povo, coberta de escarros e dor. Eis minha face de novo, esfacelada pela injustiça e desamor. Olha a sopa! Olha a sopa! Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, são acolhidas e socorridas por instituições, formadas por religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos e além de outras confissões religiosas, que, movidas por uma consciência cristã e ética, dão de comer a quem tem fome. Assim como o gesto de Verônica não encerrou o sofrimento do Senhor, a ação dessas instituições, necessária e bela, não pode amenizar a nossa consciência de que o mal da fome persiste e exige de nós uma conversão sincera e um compromisso decidido pela solidariedade. Senhor, que a luz da vossa face brilhe sobre os acolhidos e socorridos pela Igreja e pelas instituições civis que buscam aliviar a fome e as necessidades destes que são
a expressão do vosso rosto sofrido e necessitado. Ao contemplarmos vossa dolorosa face, fazei-nos sair ao encontro daqueles que sofrem o drama da miséria e da pobreza. Aumentai em nós o amor por vós e por nossos irmãos sofredores, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Cantemos o seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado. Pela Virgem dolorosa, ninguém ultrapassa Jesus que carrega a cruz. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem, os reis ficarão de pé. Também os príncipes se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, que te escolheu. Quantas mulheres, meu povo, choraram meu sofrimento. Quantas mulheres de novo são solidárias aos que dormem ao relento. Oh, meu Deus, quem não conseguir trabalho? Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, estão em total estado de abandono e carência de suprimentos, chegando ao ponto de furtar para comer e alimentar sua família. Com esses irmãos e irmãs, Jesus cai cansado e faminto, pois a dor e a humilhação, trazidas pela escassez de alimento, levam o ser humano a atos de desespero extremo. Esses irmãos e irmãs que caíram precisam de nossa ajuda para reconstruir sua vida, por meio de políticas públicas justas que recuperem a sua dignidade. Oremos. Senhor, queremos nos levantar naqueles que caíram pela fome e pelo desespero. A humilhação da fome levou muitos dos nossos irmãos a tomar medidas drásticas para aliviar a si e as suas famílias. Estes caíram em erros e fracassos devido ao desespero causado pela miséria. Pedimos a força e a coragem de ajudá-los sem preconceito ou julgamentos, de modo que se ergam e recuperem a dignidade que vossa cruz lhes conquistou, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Vamos, rei dos judeus! Levante! Nós não temos o dia todo! Vamos! Todo mundo canta.
pela Virgem dolorosa, oitava estação. Jesus consola as mulheres que choram. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Lucas. Seguia uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Eis o meu corpo, meu povo, esfacelado vai ao chão. Eis o meu corpo de novo, fraco com fome, humilhado clama por solução. Quantas mulheres, meu povo, choraram meu sofrimento. Quantas mulheres de novo são solidárias aos que dormem ao relento. Contemplemos como mesmo no mundo tão difícil como o de hoje, há pessoas que ainda têm o coração bom e ajudam os mais necessitados. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, se deparam com a dor e o sofrimento do próximo e se movem de compaixão para ajudar e socorrer, assim como as mulheres de Jerusalém se dispunham a servir quem sofria e quem encontravam pelo caminho. Somos convidados a contemplar, em nossas famílias e comunidades, esses exemplos de solidariedade e vida cristã autêntica, os chamados pelo Papa Francisco de santos ao pé da porta, e nos inspirarmos a desejar o consolo dado por Cristo a quem o consola. Oremos. Inspirai-nos, Senhor, ações generosas que façam de nós verdadeiros consoladores neste mundo, marcado pela pobreza e pelo mal da fome. Que nossas atitudes concretas de amor e partilha sejam o conforto e sustento para tantos que vivem na solidão e na dor da pobreza, condenados a viver a vida sem ajuda e sem consolo. Que nosso coração se torne compassivo e atento a estes que clamam pela nossa generosidade. Por Cristo nosso Senhor. Vamos, anda! Que vendo esse amor de Cristo possamos chorar pelo desprezo que o damos, pelo abandono, pelos dias em que dormimos e acordamos sem dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque foi por amor. Obrigado porque o teu amor não tem limites. Obrigado porque, como filho amado, eu fui resgatado pelo teu sangue poderoso. É o teu sangue que salva, é o teu sangue que redime. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do livro do profeta Isaías. Não tem aparência nem beleza para que o olhássemos,
nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem das dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas, as nossas dores, e ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo nos dará paz caiu sobre ele, pois seus sofrimentos fomos curados. Eis o meu corpo, meu povo, sem aparência, sem cor. Eis o meu corpo de novo, caído à margem, pedindo um pouco de amor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, vivem à margem da sociedade, sem emprego, sem recursos mínimos, sofrendo a carência de tudo que é essencial para a sua sobrevivência. Dessa forma, resta-lhes descer à mais vil condição do ser humano e pedir por esmolas aos passantes, que muitas vezes fingem não ver o irmão suplicando a seus pés. Imagem cada vez mais frequente em todos os lugares em que estamos. Oremos. Senhor, ao contemplar-vos caídos sob o peso do cansaço e da dor, pedimos que nos deis um coração forte e corajoso, destemido e ousado, capaz de levantar todos que descem até a mais desumana condição em decorrência da fome e da carestia. Dai-nos a graça de superar o orgulho e a indiferença que nos cegam e impedem de ver e socorrer nossos irmãos humilhados pela pobreza. Por Cristo nosso Senhor. Vamos, Rei dos Judeus! Levanta! Vamos! Pelo peso redobrado. Vamos! Carregue a sua cruz! Dos pecados e da cruz. Tudo isso a gente canta: bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós aqui na terra louvemos a Santa Cruz. Cantemos juntos. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz é nítido.
sorteio para ver quem vai ficar aqui. Do livro do Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as aves do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhes: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Deus perguntou: E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? Despira o meu corpo, meu povo, quanta vergonha estou sentindo. Despem meu corpo de novo, do irmão que vive sem dignidade por aí. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãos nossos, têm a sua nudez exposta em praça pública, obrigadas a viver sem o mínimo necessário e sem privacidade alguma, e por muitas vezes não encontram lugar, nem mesmo nas ruas de nossas cidades, impedidas de ficar nas calçadas. E já, não tendo onde morar com dignidade, são excluídas também dos espaços públicos. Ao contemplarmos a remissão da nossa humanidade no sacrifício de Cristo, esforcemo-nos para que nenhuma irmã ou irmão precise se esconder de novo, como nossos primeiros pais no paraíso. Oremos. Senhor, a exposição e a vergonha que vos custaram nossos pecados sejam para nós redenção e vida, caminho para crescer na humildade e na caridade, dons tão essenciais para ajudarmos aqueles que estão expostos em nossas ruas e praças. Queremos cobrir a nudez desses irmãos com um coração sempre mais generoso e compassivo, inspirados na vossa bondade e misericórdia, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Cantemos dos vestidos despojados. Por algozes maltratados, eu vos vejo, meu Jesus. Cantemos mais uma vez dos vestidos despojados. Por algozes maltratados, eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.
Oi. Aguarda, por favor. Do Evangelho de São Lucas. Levaram também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que crueldade, meu povo, pregado na cruz um malfeitor. Sou crucificado de novo, o irmão sem teto, sem pão e sem amor. Que crueldade, meu povo, pregado na cruz um malfeitor. Sou crucificado de novo, o irmão sem teto, sem pão e sem amor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, perdem a perspectiva de vida. Tamanha é a miséria em que se encontram. Essas pessoas estão famintas não só de pão, mas de uma palavra, de um amparo e de atenção. A fome, além de matar o corpo, mata também os sonhos, não permitindo os nossos irmãos e irmãs vislumbrarem um caminho diferente em que possam viver o propósito a que foram chamados. Jesus é crucificado em cada irmão que sucumbe ao desamor e ao abandono. Oremos. Senhor, a dor das vossas santas chagas seja para nós caminho de conversão e salvação. Ao vos ver pregado na cruz, como vítima inocente para nossa salvação, pedimos que pelos méritos de tão grande amor, nos façais usar nossas mãos, nossos pés e nosso coração para vos socorrer e consolar naqueles que foram condenados e crucificados pela sentença da injustiça e da fome. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, sois por mim na cruz pregado, cantemos. Sois por mim na cruz pregado, Insultado, blasfemado,
com cegueira e com furor. Pela Virgem dolorosa. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de Mateus. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eli! Eli! Lama sabachthani! Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando por Elias? Tudo está consumado! Tenho sede! E logo, um deles correu para pegar uma esponja ensopou com vinagre e colocou numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez, em alta voz, e expirou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eis minha vida, meu povo, entregue a vós por amor. Em muitas vidas de novo, estou morrendo como indigente sofredor. Ainda hoje, Jesus morre em cada irmão que morre sem dignidade, vítima da violência, vítima da injustiça, vítima das desigualdades, do desprezo humano. Muitos irmãos que muitas vezes bateram a nossa porta, cristãos batizados, como todos nós, morrem jogados na rua, sem nenhuma dignidade, semelhante à morte que foi oferecida ao Cristo há 2000 anos atrás. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, são condenadas a morrer e morrem. Todos os anos, nos chegam notícias de pessoas em situação de rua que morrem de frio em nossas cidades. São muitos os que padecem de fome, tantos outros vítimas da violência, que é fruto da injustiça. Neles, Cristo morre outra vez. O seu sacrifício, suficientemente único, dispensa outros. Mas
por nossa culpa e omissão em implantar seu reino. Ele ainda sofre e morre em nossos dias. Que a contemplação de sua paixão nos mova ardentemente a fazer seu reino uma realidade entre nós, para que sua morte traga vida, e vida plena para todos. Enquanto rezamos, olhemos para o Cristo, digamos juntos: Senhor, a vossa morte na cruz trouxe vida para nós. Do vosso corpo chagado e entregue no Calvário, brotou para nós a fonte do amor e da paz. Queremos trazer aos vossos pés todos os irmãos sofredores, vítimas da fome e da pobreza, que também são condenados à morte por causa do orgulho, que é a raiz da injustiça e da desigualdade. Que nossa intercessão os alcance e os fortaleça, bem como dê a todos nós a graça de sermos alívio e reparação para as dores que assolam a humanidade. Amém. Cantemos juntos: Meu Jesus, por mim morrestes. Pela Virgem dolorosa, é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfume e bálsamos. Eis o meu corpo, meu povo, chagado sem vida, nada restou. Em tantos corpos de novo, abandonado e solitário ainda estou. Ali havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, um homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo a Jesus. Descendo da cruz, enrolou o lençol e o entregou à sua mãe.
Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, morrem de fome na solidão, sem ter quem chore sua ausência. Na indigência e no esquecimento está Jesus ao lado deles. O silêncio da cruz vazia é o silêncio que os vela e os salva. Senhor, que nossa vida seja consolo e atenção para quantos sofrem a solidão e o esquecimento em decorrência da fome e da pobreza. Queremos ser os vossos olhos, o vosso coração, os vossos braços para amparar e acolher estes que batem à nossa porta, que vivem em nossas cidades, que passam por nossos caminhos à procura de consolo, força e sustento. Vós que viveis com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Cantemos, do madeiro vos tiraram. Do madeiro vos tiraram, e a mãe vos entregaram, com perdão e compaixão, com perdão e compaixão, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Eis o meu corpo, meu povo, sepultado com simplicidade. Eis o meu corpo de novo, no irmão sepultado sem respeito e dignidade. Quando contemplamos a cena do Cristo sendo sepultado, não podemos deixar de contemplar esse jovem que encena quantos morrem sem dignidade, passam dias e dias sem família, desprezados. Quantos morrem sem que ninguém faça nada. Cristo ainda teve sua mãe, o discípulo amado, mas muitos irmãos ainda hoje não recebem um enterro digno, uma morte digna, um acompanhamento. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, não têm direito nem mesmo à memória de sua vida. O que fizeram, contribuíram ou denunciaram é apagado com sua morte. Não se torna herança para a humanidade. A sacralidade do corpo é profanada, pois não tem nome nem importância para uma sociedade baseada no lucro e no status social. Ressurreição, possamos recordar o valor da vida humana e valorizar a história e a herança dos pobres e simples, que não nos deixam ouro ou fortunas, mas sinais de sabedoria para o nosso tempo. Oremos. Senhor, ao os ver depositado no sepulcro, nós os pedimos que acendais em nós a consciência da dignidade de cada pessoa humana.
sobretudo daquelas que são as prediletas do reino, as excluídas da sociedade, que foram condenadas a morrer no esquecimento e tiveram suas memórias apagadas até mesmo por aqueles que lhes eram mais próximos. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos juntos, no sepulcro vos puseram. Do mistério da paixão. Pela Virgem dolorosa. Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, ao concluirmos esta caminhada, acompanhando nosso Senhor e nossos irmãos e irmãs que sofrem o flagelo da fome em seus calvários, peçamos ao Senhor por nossas habituais indiferenças e nossa passividade ante o sofrimento. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Diante dos irmãos, assumamos um compromisso concreto, um gesto de conversão pessoal, comunitária e social, e atuemos no combate à fome e à miséria aqui em nossa comunidade. Coloquemos em cima da mesa de nossas casas, de nossos conselhos, de nossa Câmara Municipal e de nossa Prefeitura, as realidades de miséria e fome que existem ao nosso redor. Arregacemos as mangas e disponhamos a trabalhar juntos pela superação da fome. Rezemos todos juntos. Senhor, dai-nos olhos para ver e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Amém. Com a Igreja, assumamos os compromissos desta campanha da fraternidade, renovando nossa disposição de sermos e fazermos um mundo melhor, conforme o projeto e a vontade de Deus, onde todos tenham vida e a tenham em abundância. Rezemos juntos mais uma vez, agora a oração da campanha da Fraternidade 2023. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão. Abençoou, partiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos, Senhor, de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Antes de pedir
a bênção, o Padre Neto vai nos dar a bênção. Queríamos agradecer a vocês que rezaram conosco nesta noite de sábado. A CNBB este ano propõe na Via Sacra que nos resguardemos para celebrar a ressurreição na Páscoa. Então, o nosso Deus não está morto, nosso Deus ressuscitou. Mas o dia que os católicos celebram a ressurreição é o sábado à noite, que já é domingo de Páscoa. Aqueles e aquelas que vão celebrar também a ressurreição de Cristo estão convidados para rezarem conosco a Semana Santa, mas principalmente para no próximo sábado à noite celebrarem na Vigília Pascal a ressurreição do Cristo. Ele que naquela noite santa ressuscita e nos dá a vida. Então a tradicional 15ª estação será celebrada por nós no próximo sábado, aqui na igreja, às 19 horas da noite. Todos vocês estão convidados para à noite, na Eucaristia, celebrar a ressurreição de Cristo. Lembramos ainda que amanhã tem início as celebrações ou as comemorações da Semana Santa aqui na paróquia. Às 7h30 da manhã, nos concentraremos lá no cruzeiro da comunidade José Benoni para darmos início à procissão de ramos. O padre vai abençoar os ramos, vamos sair em procissão e logo após a missa aqui na igreja com a leitura do Evangelho da Paixão do Senhor. À noite, aqui também na igreja, às 19 horas, celebração, só que sem bênção de ramos. Ainda teremos em Lagoinha, às 16 horas, missa de ramos com procissão e também às 6 da manhã, na comunidade Bela Vista, também missa com procissão de ramos. E durante a semana, nós vamos nos informando dos horários de todas as celebrações. Então, a vocês, muito obrigado. Nos encontraremos no próximo sábado, saindo daqui com este compromisso de vivermos uma Semana Santa. Eu sei que vocês já sabem, mas não é bom lembrar. Quinta, sexta, não é feriado, é dia santo, é diferente. Feriado, a gente experimenta o descanso, o lazer, a vida mais em família, mas dia santo a gente reza, a gente santifica o dia com a vida. Então tenham muito cuidado com as oportunidades durante o dia e aproveitem o máximo possível para ter um dia de oração, um tempo de jejum, de experiência de fé com Jesus Cristo, porque estamos precisados. Antes da bênção também queria chamar os jovens, o EJC, alguns meninos da Crisma, que prepararam essa apresentação para a gente. Como o Dom Heraldo dizia na Missa dos Santos Olhos, vamos quebrar um pouco os protocolos, já que a gente não bate palmas na quaresma, mas os jovens merecem as nossas palmas, porque fizeram muito bem, nos ajudaram a rezar durante a nossa caminhada. A eles eu peço uma salva de palmas. Viva os nossos jovens! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Então, que os muitos jovens que estão aqui, os pais de jovens, possam lembrar sempre que o lugar dos jovens é aqui, na igreja, conosco. Não importa as dificuldades, as crises, mas é mais fácil a gente superar os problemas da juventude junto com a comunidade, junto com Cristo. Todo mundo que foi jovem sabe que deu trabalho, então é normal. Mas também o que não é normal é um pai, uma mãe, um amigo abandonar um jovem ou expulsar da comunidade. Então que nós também, vendo estes jovens, possamos desejar, sonhar e promover que todos os jovens da nossa paróquia um dia vivam essa mesma experiência de ensinar para a comunidade os sofrimentos de Cristo e de ser Cristo no meio da comunidade. Então, mais uma vez a eles, uma salva de palmas.